Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai mergulhar no mundo político, até porque, nesta terça-feira, começa algo de novo para o novo presidente da República, que vai assumir a 1º de janeiro. Ele está vindo a Brasília, vai conversar com o presidente do Supremo, vai ao Congresso Nacional conversar com o presidente do Congresso, consequentemente fala com o presidente da Câmara e do Senado, né? Na quarta-feira, amanhã, portanto, deve conversar com o presidente Temer e, entre outros assuntos, parece que à baila vem um pouquinho de previdência, principalmente lá na área do Congresso e do Executivo com o presidente Temer. Então, há um pouquinho que costurar nesse sentido. E aí eu me valho, mais uma vez, de cientistas políticos para a gente saber a quantas andam, né, essas pretendidas mudanças e algumas já ditas e colocadas, como mudança, por exemplo, no Ministério da Justiça, que vira um superministério, Ministério da Fazenda, que se transforma num superministério, e outros ministérios que ainda estão, né, com dúvidas, como da agricultura e meio ambiente. Parece que o Bolsonaro já chegou à conclusão que não dá para misturar, né, de jeito nenhum as duas coisas, é óleo com água, vai acontecer, vai ter que ficar balançando a vida inteira, tentando unir os dois e não vão conseguir, com certeza. Me valendo de cientistas políticos, estou recebendo aqui pela primeira vez, ele que é cientista político e também advogado, Leonardo Volpatti. Seja bem-vindo, obrigado por ter vindo, viu, Léo? Obrigado pela oportunidade, Celso, e é um prazer imenso falar com a população que nos assiste da TV Gênesis. Tá bem. E, mais uma vez, eu me valho de um velho companheiro de sempre, meu amigo cientista político, Rossi Barreto. Obrigado, Celso, pelo convite. Obrigado, Leonardo, por estar aqui conosco. E obrigado a você de casa que nos acompanha, né? Lembrando que é sempre muito bom fazer esses debates, esclarecer a população e dar a nossa contribuição. É uma contribuição tanto quanto acadêmica e de estudos em relação à política, que a gente possa contribuir esclarecendo um pouco das dúvidas. Uma coisa tem me chamado a atenção. O governo eleito, né, que tem por cabeça o Bolsonaro, ele tem atuado nos bastidores tentando formar uma equipe, formar um governo. Ele está agindo. E já vem a Brasília nesta semana, e olha que eu acredito que não tenha feito antes, né, devido ao problema de saúde que ele ainda atravessa, né? E ele veio a Brasília exatamente para conversar com os 3 poderes. Isso. Uhum. Isso aí não abre realmente um leque de bom entendimento? Olha, Celso, sem sombra de dúvida, abre sim esse leque de bom entendimento, né? Tem que fazer a política da boa vizinhança, mesmo porque ele tem que cuidar da transição do governo, né? Que já começa essa semana, fazer a transição, para que ele receba, entenda o que está passando, a situação do Brasil de todas as pastas. E lembrando também que ele vai pegar um pouco do presidente do Senado e o presidente da Câmara, né, que vão tomar posse em 1º de fevereiro. Então, ele ainda pega um mês com esses parlamentares, ainda dá para fazer uma negociação e saber os que vão ser substituídos, os que vão ficar, e já é interessante começar uma negociação e ele falar as reformas que ele quer fazer, que vai propor e encaminhar para o Congresso. Então, já começa a fazer essa articulação. E com relação ao presidente do STF, é muito importante, né, ele fazer essa conversa, porque é um braço que vai estar ali ao lado. Ficou uma mordidinha dada pelo filho dele, né, do filho do Exatamente. Bolsonaro, naquela história de precisar de só um policial para ir lá e fechar o Supremo. Cabo e um Aquilo soldado, foi terrível. Né? Foi, exatamente. Foi uma coisa que não deveria ser comentado, um comentário inadequado e no momento inoportuno. Talvez se ele fizesse aquele comentário fora das eleições, não tivesse o alcance que teve, como foi agora. Agora, essa transição é de suma importância, não é, Leonardo? Com certeza, Celso. Eu acredito que se assemelha muito com o que aconteceu na transição de Fernando Henrique para Lula, em 2002. Porque naquela ocasião... Que foi uma das mais bem feitas, né, que eu já vi. Exatamente. Houve realmente um grande acordo de transição, porque nós enfrentávamos, à época, uma saída de várias crises internacionais, na Rússia, na Ásia. Então, hoje o Brasil ele encara mais ou menos uma situação parecida. Nós estamos saindo de uma crise terrível de 2015 a 2016.
Há hoje uma equipe econômica que tem feito um bom trabalho, principalmente tentando diminuir a taxa de juros, tornar mais fácil e mais barato o dinheiro para produção em vez de especulação. E eu entendo que tem 3 frentes de transição nesse governo. Uma frente militar, que são os generais, que estão cuidando da parte estatal, que estão cuidando dos planos de governo para infraestrutura, para minas e energia. Uma frente civil. Eles entendem disso? Eu acredito que eles têm uma certa experiência, porque nós vimos que o Bolsonaro escolheu alguns generais que são ligados à área de infraestrutura. Por exemplo, o general Ferreira, ele é um... Por isso que eu lhe perguntei. O general Ferreira, que é cotado para a área de infraestrutura, na união desses ministérios, ele realmente tem uma experiência no Departamento de Engenharia do Exército. Então, o Bolsonaro pretende utilizar ele para terminar as obras públicas que estão em andamento. E os outros generais são realmente o que estão pensando o governo. A Frente Civil está pensando a governabilidade. Isso é liderado pelo Onyx Lorenzoni, que foi nomeado segunda-feira como ministro de transição, que vai cuidar dessa transição de governo. Aonde é que eles vão pecar mais? No civil ou no militar? Porque os militares geralmente conversam nos bastidores, se acertam e trazem a público aquilo que ficou acertado. Agora, no civil, nós estamos vendo aí trombadas e mais trombadas entre o Lorenzoni, o ministro da Economia, aí, que vai ser o super-ministro, né? Eles estão batendo de frente de vez em sempre. Né? Um fala uma coisa, o outro desdiz, e aí o Bolsonaro tem que entrar com um jarro d'água. Né? Dizem que ele está com a mangueira, né, pronta toda hora para apagar esses fogos. Sim, eu entendo que o papel do Bolsonaro, para ele conseguir fazer um trabalho eficiente, é realmente coordenar essas 3 frentes: a frente civil, a frente militar e a frente econômica. Então, realmente vão haver choques, porque há interesses diferentes nisso, mas a governabilidade e a garantia de uma tranquilidade nessa transição é o que vai prevalecer. Então, nós temos que acompanhar esse trabalho para ver se consegue organizar. Você não acrescentaria, e o Rócio participa aí junto, né, uma frente judiciária também, não? Né? O Ministério da Justiça ganha como ministro o ex-juiz, né, porque já está afastado, o Moro, e vai virar um superministério. Para você ter uma ideia, só em 2019, a verba de 16 bilhões para o superministério. Melhor do que eu falar aqui, coloca essa matéria aí, por favor. É deste prédio projetado por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa que Sérgio Moro vai comandar um dos maiores ministérios que o Brasil já teve. A superpasta será formada por 3 gabinetes e diversos órgãos considerados estratégicos para o funcionamento da República. Além da Justiça, vai incluir a Segurança Pública e a Transparência, com a Controladoria Geral da União, órgão de controle interno do governo federal para a defesa do patrimônio público. Moro também terá controle sobre parte do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que investiga a lavagem de dinheiro, ocultação de bens, atividades ilícitas e financiamento do terrorismo e que hoje faz parte do Ministério da Fazenda. Entre os principais órgãos que estarão debaixo do guarda-chuva de Moro estão a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que, entre outras atribuições, investigam o tráfico de drogas, de pessoas e de armas, o setor penitenciário e a entrada de refugiados, como os venezuelanos. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que cuida da identificação, delimitação e demarcação de terras indígenas, e a Secretaria Nacional do Consumidor. Em 2018, os Ministérios da Justiça, da Segurança Pública, da Transparência e o COAF tiveram um orçamento de quase 17 bilhões e meio de reais. Para o ano que vem, a lei orçamentária elaborada pelo Ministério do Planejamento prevê que serão destinados às mesmas pastas 16 bilhões de reais. A unificação de diversas pastas em poucos ministérios não é garantia de sucesso. E no final das contas, o superministro, ao invés de ter tempo para conseguir desenvolver boas políticas de justiça, é capaz de ficar trancafiado numa grande prisão, em que boa parte do seu tempo vai ser necessariamente apenas administrar questões administrativas. Este especialista em gestão pública da USP considera positiva essa concentração de poderes em um único ministério. A ideia é válida, principalmente por estar dentro de um sentido claro de combate à corrupção, combate ao crime organizado. Então, está numa direção correta, numa direção
própria. Tem sempre duas opiniões, né? Um foi a contra, o outro a favor, Rossi. É verdade. É por isso que a gente tem que dialogar, né, Mano Velho? Eu fico na opinião do primeiro especialista, que disse que é muito grande para que seja tomada conta só apenas por uma pessoa, apenas por um gestor. Rossi, me desculpa que vai discordar de você, mas ficar a CGU. Veja bem, você vai somar várias coisas dentro de um ministério só, mas cada uma dessas coisas não terá um cabeça? Não, terá um Ele não cabeça. será somente Não. o articulador Não, que vai cobrar. perfeitamente. Rócio está responsável pela CGU, né? O Volpatti está responsável pela área da Polícia Federal. Eu vou cobrar de vocês. Sim, Celso, mas agora unido em só um ministério é um pouco difícil. A CGU, na minha opinião, deveria ter uma autonomia para que ela pudesse fazer investigação interna. Por exemplo, se há alguma coisa que está atrapalhando dentro do próprio Ministério da Justiça, qual o órgão que vai investigar o que está de errado no Ministério da Justiça, sendo que o órgão investigador é subordinado ao Ministério da Justiça. Fica um pouco descontrolado. Na minha opinião, esses órgãos de investigação, tipo Controladoria Geral da União, tinha que ser um órgão com status de ministério, tal como tem agora o Ministério da Transparência, que é administrado pela CGU. Então, deveria ser separado de todos, com autonomia para investigar todos os ministérios e todo o governo federal. Eu penso dessa forma, por isso eu acredito que isso daí não poderá... A CGU é um braço do que vai lá para dentro. E os demais braços? Seria a COAF, a questão de crime financeiro, poderia até dar certo, mas eu também acredito que ainda deveria estar ligado ao Ministério da Fazenda, porque eles estão mais habituados a fazer esse tipo Parece de que investigação. só vai um pequeno braço, né? Ou, já que eu estou citando de braço que vai para dentro do Ministério da Justiça, vai, por exemplo, possivelmente a mão. Exatamente. Uhum. Essa é a minha opinião. O restante do braço fica lá no Ministério da Fazenda. Vai ficar uma super pasta dentro, digamos assim, subordinada somente a um ministério, não necessariamente a uma pessoa. A gente sabe que vai ter pessoas adequadas, inclusive você falou, não seria necessário uma conversa entre o judiciário. Essa conversa entre o judiciário, com certeza, será feita pelo ministro agora, né, ministro Sérgio Moro. Possivelmente ele vai fazer essa conversa. Como é que você encara essa mudança lá? Olha, eu acho que nós devemos encarar essa situação com uma tendência de centralização de poder, porque antes havia um modus operandi, digamos assim, de lotear os ministérios. Então tem um ministério que é de um partido, o outro é de outro. Para quê? Para você garantir a votação dos projetos do Executivo no Parlamento. 30 e tantos partidos tenham que ser atendidos. E os ministérios crescem com incentivo das bancadas de ter apoio no Congresso Nacional. Então, quanto mais ministério, mais apoio. E o Temer levou isso ao extremo. Ele pensou em reduzir, mas por falta de popularidade, ele teve que aumentar os ministérios, dividindo, inclusive, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. É verdade, né? No princípio do Temer, como presidente, ele falou em diminuir o número de ministérios. Sim. E não conseguiu. E eu vejo, nessa situação, principalmente do Moro, um simbolismo muito grande do governo de mostrar alguns ícones populares e colocar essas pessoas sob liderança de algumas pastas. No entanto, isso há um limite. Há o limite de se colocar os generais no poder como ministros, há o limite de colocar esses ícones que não são da política tradicional, como o Moro, como o astronauta Marcos Pontes, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Verdade. E os partidos vão cobrar a fatura, porque tem uma reforma da Previdência no começo do ano para ser votada. E precisa se garantir pelo menos mais de 308 votos para começar a discutir a viabilidade de uma reforma dessa magnitude. E já que você falou em Previdência, deixa eu vender meu peixe. Amanhã o programa é sobre Previdência. Eu vou estar com um advogado, um garotão bacana, que sabe tudo de Previdência, mas sabe tudo mesmo. Então, você que tem esse interesse aí e que está vendo a sua vida sendo levada muito à frente em termos previdenciários, né? Enxergando a aposentadoria lá na frente, né? Então, amanhã é um grande programa. Vendi meu peixe. Então, você vê com bons olhos, então, algumas mudanças aí.
Eu acho que há uma tendência de fazer o simbolismo, de colocar os ícones para ganhar popularidade, fugir um pouco daquela cooptação tradicional e loteamento dos ministérios, mas também há um limite nisso. Então, há uma tendência do Bolsonaro em centralizar, em controlar. É um governo que vai ser um governo centralizado. Só que nós vamos testar essa centralização e esse novo modus operandi a partir da reforma da Previdência. Porque se não houver apoio ou tendência de perda de apoio, há uma tentativa de fazer uma conciliação novamente para conseguir abarcar todos os partidos na composição do governo. A maioria dos partidos. Uma coisa que eu não posso deixar de perguntar. O lado de lá, como diz outro, o contrário, né? Que vai fazer o contra-Bolsonaro. Uma oposição. A chamada oposição. Está com força nesse próximo governo? Como é que fica o Congresso Nacional, principalmente a Câmara? Olha, Celso, o Congresso agora, nessas eleições de 2018, ficou muito fragmentado. Partidos pequenos deram uma certa crescida e deu também assim uma respiração a alguns partidos que não tinha nenhum parlamentar dentro do Congresso Nacional. A gente viu o crescimento do PSL, a tendência é que o PSL cresça um pouco mais pela cláusula de barreira, partidos que não serão extintos vão ser unidos a outros, vai haver uma junção. E essa quase junção sempre vai para as abas do governo. Exatamente, exatamente é o que eu costumo falar, que vai ser semelhante ao governo Collor. Eu faço algumas analogias do governo Bolsonaro com o governo Collor. Foi um governo assim de extrema que chegou ao poder, foi eleito prometendo coisas assim impossíveis da gente acreditar naquele momento. Foi um governo que tentou representar a parte da população que não se sentia representada pelos governos PT, PSDB. Então, o governo do Bolsonaro conseguiu trazer essas pessoas. O PRN, que era o partido do Collor, no momento, cresceu de uma forma muito grande. Naquela época não existia fidelidade partidária, as pessoas trocavam de partido da noite para o dia, do dia para a noite. E engrossou o caldo do PRN. O que deve acontecer com o PSL? Muitos deputados vão pular para o lado do governo. A oposição tem a sua parte, se manteve mais ou menos no nível que estava. O PMDB regrediu muito. O PSDB, a gente não sabe se vai fazer parte de um centro, se vai apoiar o governo ou se vai ficar na oposição. Eu creio que, nesse momento, o governo não tem condições de aprovar reformas que ele acha necessárias nesse momento, principalmente as que estão sendo defendidas pelo Paulo Guedes. Sinceramente, você acredita que o MDB vai fazer oposição ao Bolsonaro? Dificilmente. Ele sempre foi governo. Aliás, ele nunca tentou ser governo, né? Mas ele chega com uma facilidade e chegou ainda com mais facilidade sendo vice da Dilma, não é? Sim. O PMDB, historicamente, né, até desde a criação, sempre foi um partido de várias frentes, né, muito fragmentado. Mas, em suma, em geral, o fisiologismo prepondera, né? Então, a tendência do PMDB de conseguir realmente ir para o lado do governo para obter vantagens políticas, a gente vê desde agora. Há realmente uma conversa, até antes das eleições terminarem, de uma aproximação, porque já estavam vislumbrando um cenário de que o Bolsonaro iria ganhar as eleições. Então, nomeações de diretores de agências reguladoras já estavam sendo discutidas, foram seguradas pelo Temer. Então, houve realmente alguns acordos pré-final das eleições. Então, é bem possível que uma grande parte do PMDB volte a ser governo e acorde com o Bolsonaro. Olha, do pouco que eu conheço do Bolsonaro, esteve comigo aqui acho que 3 ou 4 vezes, eu vi que ele é duro nas suas decisões e nas suas ideias. Como dizem lá na minha terra, ele é carne de pescoço. Você acha que ele vai ceder com facilidade a esses partidos, como cederam os demais governos? Isso faz parte do jogo governamental? Ele terá que ceder? Olha, nesse primeiro momento ele pode ser mais duro. Eu entendo que a popularidade permite isso a ele, porque ele vem com uma chancela do voto popular, vem com uma popularidade muito alta, ele vem com a força das redes sociais, como nunca houve na história do Brasil, um presidente com uma força nas redes sociais tão grandes.
e eu acredito que ele vai utilizar isso para realmente negociar e para impor algumas coisas. Mas, com a reforma da Previdência prevista para ser votada já no primeiro semestre de 2019, isso vai ser testado, porque ele não consegue impor reformas que exigem um quórum mais qualificado. Então, ele vai precisar sentar com lideranças partidárias, já é previsto que ele faça isso essa semana, para realmente dar governabilidade. Porque se o mercado ou as pessoas não vislumbrarem essa governabilidade, com certeza ele vai ter dificuldades econômicas e dificuldades em vários setores do governo dele. E ele vai ter uma oposição, pode até não ser maioria lá dentro, mas olha, se é uma coisa que sabem fazer, são o que os petistas nunca deixaram de fazer, e às vezes até dentro do próprio partido, né? Paim que eu diga, peita o PT de direto na área da previdenciária e tudo mais, né? Eles sabem fazer oposição como ninguém, Rócio. Verdade, Celso. Eles fazem oposição. Olha, eles são duros na queda. E a gente tem que ver que o Congresso Nacional, eu nem gosto de falar isso, lamentavelmente, mas é isso que acontece. As pessoas lá vão lá para barganhar. O deputado está lá, independente de governo que esteja no executivo, eles vão para barganhar. Olha, você tem meu apoio, desde que a gente seja recompensado por isso. E como eu falava para você ali há pouco, não interessa se um deputado entrou com 2 milhões de votos ou se ele entrou no Congresso com 30 mil votos. Levado com 5, 6 mil votos, exatamente, porque alguém o levou nas costas. O peso vai ser o mesmo. Dentro do Congresso Nacional, o que funciona é formação de blocos. Se você tem bloco com 30 deputados, você consegue barganhar. E tem aí as famosas bancadas. Bancada ruralista, que é mantida pelo agronegócio, bancada da bala, as pessoas da segurança, inclusive o deputado Fraga, né? Não gosta de falar que é bancada da bala, é bancada da segurança, mas é bancada da bala, que sempre foram sustentadas por empresas de arma, empresas de munição. Essas empresas sempre sustentaram eles, inclusive para defender uma flexibilidade na posse de armas, coisas nesse sentido. Então, Celso, dentro do Congresso, o que funciona é blocos e bancadas. Não adianta você ir lá de peito aberto, eu vou fazer isso. O Executivo, quando a gente fala de mensalão, de mensalim, mesadinha, a gente sabe que no Congresso Nacional sempre teve isso daí. Seja essa mesadinha, esse mensalão paga com cargos, com ministério ou coisa. Um governo que entrar peitando o Congresso Nacional, a gente já viu isso sempre. O que acontece com governos executivos que vão querer peitar o Congresso. Isso não existe, tem que fazer uma flexibilidade da melhor forma possível. Voltando ao PT oposicionista, né? Sinceramente, eu me lembro do Cristóvão, participando do meu programa aqui, o Cristóvão, senador Cristóvão, lamentavelmente não foi reeleito, perde o Senado com isso, mas ganha 2 grandes nomes também, né? Isalci está indo lá principalmente para substituí-lo e vai ser um grande nome lá também, né? Mas o senador Cristóvão, então, que foi então governador, participando de um programa, por exemplo, eu me lembrei a ele a oposição que o Luiz Estevão, como deputado distrital, fazia a ele. Lembro. O Cristóvão simplesmente virou e falou assim, você vai me dar uma tanta oportunidade. Falei, qual? Assim, de agradecer a Luiz Estevão pela oposição feita. Porque se não fosse essa oposição, eu não teria cuidado do governo como cuidei, não teria ficado de olho nos erros possíveis de serem cometidos e deixar de praticá-los, porque uma grande oposição força isso. Sem dúvida. Né? Uhum. Então, eu, quando falo porque o PT será uma grande oposição, é o que ele sabe fazer a vida inteira, ele só não soube governar como manda o figurino. Enquanto veio do governo Fernando Henrique para o Lula, Lula fez 4 anos de poder maravilhoso, Os primeiros 4 anos do Lula foram impecáveis, mas porque ele seguiu as normas de lá de trás. A transição que você citou, feita do Fernando Henrique para o Lula, foi maravilhosa, e mais maravilhosa ainda a sequência dada pelo governo Lula. Por isso ele governou bem os 4 anos. Quando ele começou a fazer o governo dele, que foi no 2º mandato, que veio a marola, que ele chamou de marolinha, eu ia falar um palavrão, meu Deus, cala-te boca. Ele, certo, tropeçou nos próprios pés, né, para não dizer outra coisa. E aí se perdeu governamentalmente. Para eleger uma nova representante do PT, aí ele vendeu a alma.
Triste, mas é verdade. E elegeu a Dilma e deu no que deu, lamentavelmente. Não estou dizendo que tiveram totalmente razão em deixá-la fora do governo. Mas esse tropeço fez com que ela caísse. É triste, mas é verdade. Celso. E falando ainda, pois não, diga. Fazendo uma observação sobre a sua última fala, é importante também a gente notar uma coisa. Na história do Brasil, principalmente desse último período democrático, nós vemos que há realmente alguns erros que se cometem e que prejudicam toda a governabilidade. No caso da Dilma, reiteradamente, principalmente na reeleição, ela mentiu sobre vários aspectos na campanha para ganhar a eleição e logo em seguida começou a ter ajustes e começou a ter uma política totalmente diferente do que ela havia prometido. Logo, essa traição das pessoas que votaram nela causou impeachment. Começou ali todo questionamento do público dela, dos eleitores dela, juntando com os eleitores da oposição e que criou um ambiente para se ter um impeachment. Começou ali, no meu ponto de vista. Você está dizendo uma coisa que eu já ouvi, acho. Quem tem o PT como amigo não precisa de inimigo, é verdade? Né? Exatamente. Celso, é um núcleo que poderia estar unido. Não é porque é a presidente Dilma que está ali que o restante não vai trabalhar para que ela corrija os defeitos dela. É um núcleo que poderia estar um pouco mais unido para que houvesse essa correção. Porque, como você falou aí, um representante do Executivo é apenas um representante. Tem que ter os braços auxiliares, as estruturas de sustentação para que governe. Então, na minha opinião também, eu concordo que o PT se equivocou bastante em diversos governos. O governo Agnello, aqui no Distrito Federal, pecou por conta de falta de estrutura de sustentação. É estrutura de sustentação. E amplia a governabilidade e acaba nomeando pessoas inadequadas, sem uma vistoria, tanto do partido como do Executivo. Faltou, inclusive, alguém que criticasse mais veementemente. Sem dúvida. Para que o governo parasse. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aí realmente. É onde eu digo que a oposição faz parte fundamental do governo. A chamada democracia não vive sem posição e oposição. Não, sem dúvida. Não há como sobreviver. Né? Quando eu digo que o PT pega no pé realmente, ele pega até antes. Né? Você viu a visita que a menina fez, a presidente do PT, né? Estava lá com o mercadante do lado dela, foi lá visitar o Lula do quadradinho dele, e aí na saída ela pegou já no fiapo do Moro. Né? Bota aí ela falando. O presidente está muito bem, firme como sempre, indignado, né, ainda mais com essa notícia da nomeação do seu algoz como ministro da Justiça. Só confirma aquilo que nós já vínhamos denunciando desde o início e que ele mesmo falava. Ele é vítima de um julgamento eminentemente político. O juiz que investigou, que o condenou, agora passa a ser também o executor da pena como ministro da Justiça do próximo governo. É lamentável que isso aconteça, é um escândalo mundial. Aliás, basta ver as manchetes e a abordagem que os jornais internacionais estão fazendo do caso. O Brasil está pagando um outro vexame, de novo no campo jurídico, internacionalmente falando. Isso vai ser muito ruim para o judiciário brasileiro, para o processo judicial brasileiro. O processo do presidente Lula está eivado de vícios, ele recoloca de novo qual é a prova da minha prisão aqui, por que eu fui condenado, mas na realidade o próximo ministro da Justiça foi aquele que ajudou Bolsonaro a ganhar a eleição. Impediu o presidente Lula de ser candidato, durante o processo eleitoral soltou uma delação do Palocci que não tinha sido homologada para fazer debate político, o Ministério Público entrou também nessa vibe para fazer debate político, ou seja, Moro ajudou o Bolsonaro a ganhar a eleição. É mesmo, Será verdade? A gente fez um estudo em relação a isso, das narrativas que foram formadas nas redes sociais. Sei. Qual foi a repercussão que as pessoas tiveram em relação a essa decisão do Moro de aceitar o convite de ser ministro da Justiça? E nós vemos uma polarização muito grande. E há realmente do lado da esquerda uma suspeição e uma narrativa de que houve realmente um acordo prévio para prejudicar o candidato do PT, Fernando Haddad. Na narrativa da direita, houve realmente uma identificação com essa vontade do Moro no Ministério da Justiça, que inclusive eles ressaltam que vai ser um perigo para os petistas e tudo mais. Então nós vemos claramente que decisões como essa
tem todo o seu tom simbólico, mas vão polarizar sempre 50-50, que foi o resultado eleitoral do segundo turno. E você vai ficar em cima do muro nessa história? Eu sou analista. Exatamente. Diga aí. O Volpatti fez o estudo, Celso, e esse estudo a gente vê que amplia a narração do PT de que houve realmente um golpe. Só faz dar sustentação para essa narrativa. O Moro agora, com relação a Lava Jato, ele cresceu bastante, e as pessoas pedindo Moro presidente. Inclusive, Celso, a gente viu ali também algo semelhante com relação ao Joaquim Barbosa, à época que ele era relator do Mensalão, que ele condenou pessoas, mandou pessoas para a prisão. O que aconteceu anteriormente com o Mensalão é o que está acontecendo agora. O Joaquim Barbosa trabalhou tanto no STF, que as pessoas que tinham foro privilegiado estavam renunciando aos mandatos para serem julgados pela justiça comum. Diferentemente do Moro, que está pelo amor de Deus, exatamente, está julgando na justiça comum e as pessoas querendo ter foro. A gente viu aí o caso do Lula, que ganhou até aquela expressão tchau, querido, quando ele falou com a Dilma, e o Moro liberou a gravação que ele estava tentando ser ministro da Casa Civil para ganhar foro privilegiado e fugir das garras do Moro. Será que o Temer vai conseguir esse foro para depois do dia 1º de janeiro? Esse papo de pé de orelha com o Bolsonaro aí, é possível? Olha, o Temer, ele com certeza... Até porque ele tem qualidades múltiplas que podem conduzi-lo, falaram até numa embaixada, possivelmente, ou coisa semelhante. O Temer, ele tem realmente, desde o caso do Joesley Batista, várias ações, e como foi presidente, com certeza deve haver algumas ações contra ele após ele sair do mandato. Então, eu acredito que após essa saída dele do mandato, realmente vai ter várias ações que vão tentar... Tudo para a primeira, né? Isso, para a primeira. Porque ele não tem mandato, né? Onde é que mora o perigo aí, Rócio? Você, mas comenta e depois eu volto para ele, que ele é advogado. Ele é advogado. Possivelmente vai ter uma resposta agora, mais veja bem, eloquente. O Temer tem que temer um tanto quanto a justiça comum, mas a justiça comum, na maioria das vezes, ela age de acordo com a situação. Isso não quer dizer que ele não vai ter direito à plena defesa, a uma ampla defesa, e não quer dizer que isso vá se arrastar durante anos, certo? Diferentemente do que aconteceu na Lava Jato. Talvez com a saída do Moro, a continuação da Lava Jato seja diferente, seja mais lenta. Eu gostaria que houvesse um julgamento, principalmente das pessoas que estão perdendo foro agora, dia 31 de dezembro e 31 de janeiro, sejam julgados, como os presidentes, o presidente do Senado. A gente vê isso aí, muitos deputados, senadores que não conseguiram se reeleger e estão citados na Lava Jato e não foram investigados pela Justiça Comum por conta do foro. Eu espero que aconteça, mas não quer dizer que vai ter a mesma celeridade. Duas perguntas que eu te faço como advogado agora, usar o advogado. A primeira delas é exatamente qual é o peso de ir para a primeira instância aí, se é bom ou se é ruim para aquele que está sendo servindo de réu, não é mesmo? Agora, uma outra pergunta também. Falam muito, por exemplo, que o Moro teria condenado o Lula, mas quem condenou o Lula foi o TRF4. Quer dizer, o Moro deu começo e o TRF4, inclusive, aumentou a pena do presidente. Sim. Começa pela primeira instância e comenta sabe, por que dizem tanto que o Lula não foi julgado decentemente? Olha, em relação à primeira pergunta, que eu posso te dizer é o seguinte: o STF tem 11 ministros e ele acumula competência de Corte Constitucional, que é o guardião da Constituição, que é a interpretação das normas constitucionais, mas também julgam os parlamentares que têm foro privilegiado. No entanto, há realmente, há inúmeros processos que muitas vezes a Corte não consegue julgar. E isso causa uma sensação de impunidade gigante. Então, quando você perde o foro privilegiado, aquela competência do STF, do processo de julgamento, passa a ser para a instância comum, porque a pessoa perde o mandato. E nisso, de transferência de competência, é muito mais fácil o
o parlamentar ou a autoridade que tem foro privilegiado, que perde foro privilegiado, ser julgado na instância e ser condenada. Só que isso não impede também de haver um recurso para a segunda instância. Recursos, né? Mas muitas vezes os parlamentares têm influência, inclusive na indicação da segunda instância. Então, realmente, há sempre uma dificuldade de se julgar esses parlamentares. Só que a vantagem é que a lei da ficha limpa já diz que quem está realmente condenado na primeira instância e há uma tentativa de abranger essa interpretação, não consiga mais se reeleger. Ou seja, tirando um pouco desse vínculo político sobre o judiciário. Então, é mais ou menos nessa linha. O exemplo Moro, né, chegou já à primeira instância e às demais instâncias? Não? Como assim? Porque, poxa, o Moro é tido e havido como o grande juiz do país. Ele conseguiu condenar um ex-presidente da República. Ele conseguiu botar na cadeia gente que a gente jamais imaginaria que passaria sequer na porta da cadeia, que não ia lá nem para visitar amigo, como diz o outro, e foram para trás do xadrez. Isso não fez uma escola nos demais? Sim, e essa escola, no meu ponto de vista, é perigosa, porque essa idolatria por juízes e promotores causa um ativismo judicial que foge à competência dessas autoridades diante de um Estado democrático de direito. Não se pode juiz se pronunciar a não ser mediante provocação. E promotores devem sim resguardar a lei. Mas nós vemos, por exemplo, recentemente, no caso das universidades, houve manifestações durante o período eleitoral rechaçando o fascismo, atitudes fascistas. Obviamente, isso foi vinculado a um candidato específico, claro, mas não tinha realmente o nome do candidato. Então, se uma universidade pública não pode ter manifestações contra uma ideologia ou contra princípios, realmente nós estamos tendo uma dificuldade em relação a entender onde a democracia... A famosa democracia não mora aí. E isso foi levado pelos juízes. Os juízes autorizaram isso, abrangendo um pouco a legislação eleitoral, de que não poderia se fazer campanha de candidatos dentro de prédios públicos. Mas não havia candidatos, haviam princípios. E esse ativismo do judiciário pode causar realmente alguma supressão de direitos. TRF4 condenando o Lula e acrescentando, acho que 2 anos, se eu não me engano, né? 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho, né? Justamente, quando você chancela na segunda instância uma decisão de primeira instância e que o STF teve condições, inclusive, de analisar aquilo e autorizou todos os julgamentos e não reformou os julgamentos, a gente vê que há realmente embasamentos jurídicos para você realmente condenar um ex-presidente, que é um fato inédito na história do nosso país. Mas veja bem, esse mesmo TRF4 deixou outros casos que o Moro tinha condenado e eles não condenaram. Eu não me recordo agora direito qual especificamente, mas isso aconteceu. Então, sinal de que o TRF4 está julgando como manda figurino. Sim, deve... É exatamente isso que eu falei, Celso, com relação ao Temer. Você falou como ficaria o Temer. Eu falei, isso aí é algo subjetivo da gente comentar, porque a gente não sabe como vai ser, em qual vara que vai cair, para saber se vai ter a mesma celeridade ou não de outros processos, inclusive desse daí que você falou, que não foi julgado no TRF4. Então, fica difícil a gente comentar a respeito do que vai acontecer com o Temer, se é melhor ele perder ou se não perder. Na minha opinião, seria melhor ele manter o foro privilegiado, porque aí, principalmente se esse STF tiver um tanto quanto viciado, né? Tiver com pessoas que agrada a ele naquele momento, porque a gente sabe que juiz deveria ser imparcial, ministro do STF deveria ser imparcial, mas a gente vê julgamento das mesmas coisas com diferentes opiniões e diferentes penas. Então, a gente sabe que há um contrassenso aí, um contraponto que é preciso avaliar. Por isso que, para ele, é algo subjetivo de ser comentado. Na verdade, o que a gente espera do atual governo, do governo que vai iniciar, né, a 1º de janeiro, é que ele continue o combate à corrupção, que não pare de jeito nenhum. Eu acho que, sabe, é uma coisa que mói esse país, e mais do que mói, ele tritura, né? Então, sabe, há uma necessidade premente de que a gente busque
praticar a justiça como manda o figurino, e que peguem todos. Verdade. Celso, o Volpat tem diversos estudos em relação às manifestações das pessoas, principalmente nas redes sociais, que é o canal mais rápido e mais fácil das pessoas se expressarem. Agora, Volpat, em relação à corrupção, é muito comentado nas redes sociais? Com certeza. É algo que precisa. Nós vemos que nessa campanha eleitoral, né, a gente fala que a formação de alguns nichos, alguns clusters, algumas bolhas de pessoas que ficam comentando um determinado tema. E nós vemos que, dentre a bolha, dentre os grupos que apoiaram o Bolsonaro, que eram influenciadores, que eram movimentos, que eram artistas, que eram pessoas que tinham uma certa relevância dentro das redes sociais, um dos temas, uma coisa que unia eles muito fortemente era o tema da corrupção e a rejeição ao PT. Então, você via que isso era realmente a gasolina que fazia realmente... Aumentava o incêndio. Mesmo. Aumentava o incêndio e a repercussão e o apoio do Bolsonaro. Então, e do outro lado, a gente viu também uma divisão muito clara entre as esquerdas. Nós vimos que houve grupos que a esquerda estava dividida entre Ciro Gomes, entre Haddad, que entrou tardiamente na campanha, e isso prejudicou ele, pelo conhecimento grande pecado dele. do PT. Sim. E nós vimos que havia vários grupos, tinha o grupo do Boulos também, do PSOL. Então, essa falta de hegemonia de um grupo específico, essa fragmentação da esquerda, que sempre aconteceu do lado da direita, aconteceu na esquerda nessa eleição, realmente deu uma vantagem grande para o Bolsonaro na reta final. Verdade. Bolsonaro está aí, está conversando com todo mundo, né, permanece até amanhã em Brasília, né, conversa com o presidente Temer. Eu acho que o importante disso tudo é esse momento de transição de um governo para o outro. E isso está sendo muito bem feito, como você já citou, né? Rossi também disse plenamente isso, né? Que haja uma passagem de governo em que aquele que vai chegar a 1º de janeiro sabe onde ele está botando o pé. Pelo menos em 80% do que ele vai enfrentar pela frente ali. Depois vem as surpresas, evidentemente, que o pulo da onça ninguém conta direito, né, em momento nenhum. Agora, vou pular um pouquinho para o Rio de Janeiro, que eu não posso deixar de fazer essa pergunta para vocês. O presidente eleito do Rio de Janeiro, o governador eleito do Rio de Janeiro, né, está falando, por exemplo, em abater bandido, e o que não falta é bandido bem armado, transitando pelas ruas do Rio de Janeiro, principalmente nos morros. Né? Aliás, eles descem também e fazem, aprontam como dá. E agora ele vai visitar Israel juntamente com o senador eleito, que é filho do Bolsonaro presidente, e ele senador eleito, para fazer umas encomendas lá de drone que já, como diz, mira e atira. Coloca aí. Wilson Witzel, do PSC, e Flávio Bolsonaro, do PSL, querem conhecer um modelo de drone capaz de atirar durante os voos. O equipamento, usado pelas forças israelenses em ações na fronteira com os territórios palestinos, pode ser utilizado em operações de segurança no Rio. A viagem ainda não tem data marcada. O senador eleito também apoiou a proposta de Witzel de incentivar o abate de criminosos que estejam portando armas como fuzis. Witzel, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, disse que policiais que matarem bandidos armados com fuzis não devem ser responsabilizados. Para o governador eleito, neste cenário, o agente de segurança estaria agindo em legítima defesa, conforme o artigo 25 do Código Penal. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, também defendeu o investimento para a polícia. A violência tem crescido, o armamento por parte da bandidagem está cada vez mais sofisticado. O que nós temos que dar, na verdade, ao policial, que eu chamo de retaguarda jurídica. Uma vez havendo o confronto, você não pode partir para punir o policial. Você pode abrir um processo, investigar, mas não pode punir o policial. Não há legislação nenhuma que ampare esse tipo de ação proposta pelo governador. Para as autoridades, prevalece a mesma lei que para qualquer indivíduo. Homicídio é crime. O inspetor e instrutor de tiro da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Flávio Paca, explicou como será o treinamento para a formação dos atiradores de elite, os chamados snipers. As turmas terão 20 policiais civis e militares em aulas de 8 horas por dia, de segunda a sábado, durante um mês. A ideia é que esses atiradores entrem nas comunidades e atirem em traficantes ou milicianos que resistam à polícia.
A lei do abate, criada em 2004, permite apenas que aeronaves suspeitas de tráfico de drogas sejam abatidas. Desde então, apenas 2 aviões foram derrubados. Não é abatendo arbitrariamente que esse problema será resolvido. A lei exige que, sim, essa pessoa seja presa, seja detida. E é isso que tem que ser feito. Não simplesmente sair para a rua atirando nas pessoas. Mas também não deixar andar na rua armado como deixam lá, né, Rosa? É verdade. Pelo amor de Deus, mano, velho. Você vê as reportagens aí, os caras estão... E bote arma, hein? Exatamente. É de metralhadora XR, não sei das quantas, né? Eu gostaria que a segurança agisse com mais inteligência, né? Eu vou fazer uma analogia para você aqui rápido, eu sei que o tempo está se esgotando. Celso, o Brasil é um dos maiores consumidores de crack. Sim. Crack e cocaína. O crack é feito da cocaína. O Brasil não produz cocaína. Subproduto. Exatamente. O Brasil não produz cocaína. Produz bastante maconha, mas cocaína não produz. Então, o crack e a cocaína que aqui é consumida vem de fora. Então, não é um problema social, é um problema fazendário. Vem de fora, precisa fiscalização. Do mesmo modo, as armas, essas armas de grande porte e a munição também vem de fora. Então, eu acredito que é muito perigoso deve haver um conhecimento, fazer um estudo, conhecer os armamentos, tudo bem. Mas agora, comprar equipamentos semelhantes a esse, a gente vê que isso aí é equipamentos usados em guerra, certo? Eu acho perigoso, eu acho que a polícia tem que trabalhar um pouco mais com a inteligência para tentar abater os bandidos, não abater de forma como se abate gado, como se abate... abater de forma prendê-los, levá-los para a justiça e que tenha uma ressocialização. Agora eu falo como sociólogo, ok? Tá bom. Fale como advogado. Há duas frentes aí, né? A interpretação jurídica, que quem defende esse tipo de conduta defende numa situação de intervenção federal, que as regras mudam, numa situação de garantia, de operações de garantia da lei e da ordem, que também é outro contexto, e que também a gente vê o general Heleno, que defende isso, que foi um dos comandantes das tropas no Haiti, que essa prática foi adotada para desarticular as facções dentro do Haiti e pacificar o Haiti. E o fez com grandeza. Com certeza. E eu gostaria só de comentar algumas coisas em relação à tentativa de trazer isso para o Brasil, no contexto que nós temos 62 milhões de homicídios por ano, que é um nível de guerra da Síria. É maior que a guerra na Síria, inclusive. Então, nós temos que, o Estado brasileiro tem que recuperar aquelas áreas, com certeza com ações de inteligência, unindo realmente, entendendo como é que funciona o comércio e a economia das drogas, mas há realmente uma interpretação jurídica de que o simples fato do bandido armado estar com um fuzil na esquina já representa um perigo e representa um direito de legítima defesa pelo Estado e pelos snipers. Olha o caminho, hein? A segurança pública é algo da maior complexidade que se tem nesse governo, mas com certeza ações com inteligência e reocupação do Estado, porque o Estado já nem entra mais lá, realmente é o que precisa ser feito com políticas públicas de habitação, de assistência social, de educação, e realmente há um encampamento do Estado nessas áreas que foram perdidas ao longo de toda a história do Rio de Janeiro. Distribuição de renda. Tudo, né? Tem que mudar, Celso. O Brasil é um problema começar assim como pelo os Estados salário Unidos. do policial, para que ele não fique morrendo de fome com a merreca que ganha. Exatamente. A valorização do policial, acabar com a corrupção dentro da polícia. Porque muitas vezes os fuzis que chegam na mão dos bandidos é vendido pelos policiais. É muito Isso complicado. é o que é pior, né, Celso? Dá outro programa isso aí, não dá não? Dá sim. Essa vinda, para a gente arrematar de vez, um minutinho, menos de um minuto para cada um, essa vinda de Bolsonaro a Brasília. Espero que seja muito proveitosa e que ele consiga fazer as articulações necessárias e comece um governo com o pé direito, que eu torço para que dê certo esse governo. Agradeço por mais uma vez participar do programa, agradeço o Volpatti e a você de casa. Obrigado pelo carinho. Vamos lá, Volpatti. Eu acredito que é um momento que exige realmente muita sabedoria, tanto da oposição quanto do candidato eleito. Passou-se o momento eleitoral, agora é o momento de sentar
como gente grande e discutir as questões nacionais, as questões internacionais. Nós vamos enfrentar uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Nós temos que enfrentar uma reforma da Previdência. Nós temos que enfrentar uma situação de calamidade na segurança pública. Então, realmente, eu espero que haja uma transição tranquila, porque todos nós estamos no mesmo barco. Obrigado pela oportunidade, Celso. Nada, obrigado. Eu é que agradeço a presença de Vamos vocês aí. sempre aqui. Meu Deus, chamar e esses meninos estão aqui. Né? E olha que eu chamei até o Rossi de menino, não é mesmo? Bacana, Obrigado pelo muito carinho. Bacana, né? Tudo bem. E vou contrariar o Rossi no final do programa. Ele disse entrar com o pé direito. Eu prefiro que ele entre com os dois. Porque senão ele vai ficar com um só, vai ficar cambeta e vai cair. Então, que ele mantenha os dois pés pincados no chão, como bom policial que ele é, como bom membro do Exército Brasileiro que ele é, e que aprende que realmente é direita e direita e esquerda, e vá por aí, olhando os dois, direita e esquerda, e negociando bem, para que o Brasil vá melhor ainda. Um grande abraço.